Porque a experiência de quase morte é um enigma ainda tão difícil de ser desvendado pela ciência. Será que realmente existe a famosa EQM? Será que é fruto da nossa imaginação? Vamos falar um pouquinho desse tema hoje aqui, então fica com a gente. Sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritizando com Anderson Ando. Para você que não me conhece, meu nome é Anderson e aqui a gente fala sobre espiritualidade, espiritismo e diversas formas da gente expandir o pensamento. Portanto, se você chegou agora, eu peço para você se inscreve no nosso canal, porque aqui, quando você se inscreve, a gente ajuda a expandir o espiritismo segundo Allan Kardec, e o objetivo aqui desse canal é fazer isso. Quando você faz isso, você ajuda a contribuir bastante com a gente fazer com que esse tema tão bonito, pelo menos para nós, seja expandido. Mas a experiência de quase morte. A gente sabe que existem muitos livros, muitos relatos mundiais de pessoas que sempre, na maioria das vezes, elas falam a mesma coisa quando elas vivenciam a experiência de quase morte. Por exemplo, de que elas saíram do corpo, de que elas não sentiram dor, de que elas sentiram uma paz muito grande, de que elas encontraram familiares, de que elas viram ali em cima o médico mexendo no corpo delas. E essas experiências, como eu falei para vocês, elas são relatadas no mundo inteiro e não há uma comunicação, porque elas sempre foram relatadas ao longo dos séculos. Não há uma comunicação de alguém da Ásia com alguém da Europa, com alguém da África ou com alguém da América. Simplesmente elas relatam as mesmas situações. E a experiência de quase morte é um enigma tão grande que até mesmo a ciência ela tenta desvendar esse mistério. Porque se fosse algo mentiroso, se fosse algo que a gente não desse importância, pode ter certeza de que a ciência não iria atrás de um assunto desse. Mas quando a gente começa a perceber que existem diversos relatos do mesmo assunto, a ciência precisa encontrar uma resposta. Independentemente de religião, independentemente de acreditar ou não, a gente sabe que a ciência possui uma limitação, e isso é natural até a gente ir descobrindo outras coisas, porque hoje a ciência não consegue comprovar a existência, por exemplo, de uma alma, de um espírito, né? Levando em consideração única e exclusivamente a ciência, a objetividade. Assim como a ciência, em 1500, ela jamais conseguiria comprovar a existência de ondas de rádio que estão por aí. E hoje, ondas de rádio, por mais que a gente não consiga enxergar, ela existe, porque é comprovada pela ciência. Assim como se aparecesse um celular ou um rádio em 1500, é certo que você seria jogado na fogueira, porque aquilo lá seria coisa de bruxaria. E levando-se em consideração o aspecto atual, a nossa tecnologia atual, eu creio que a gente está bem desenvolvido, eu acho que a gente está próximo de conseguir comprovar, a ciência eu digo, a existência da alma, a existência do espírito. E isso vai chegar um momento, como Chico Xavier falou lá atrás, que vai ser normal. Ele disse que até os médiuns vão perder esse trabalho. Porque o que é um médium? O que é mediunidade? É a informação que é passada do mundo espiritual para uma pessoa que tem essa sensibilidade de ela passar a informação para uma terceira pessoa. Então ele vai mediar a informação. Por isso que chama médium. Eu estou mediando. O espírito fala comigo e eu falo com a pessoa. Olha, o espírito passou essa informação. Por isso que eu estou mediando a informação. Só que vai chegar um momento aqui no nosso planeta em que os médiuns não precisarão fazer isso. As máquinas farão. Os espíritos desencarnados, eles farão essa comunicação através de aparelhos, de máquinas, com os seres humanos. E eu fico até imaginando como seria interessante, por exemplo, alguém muito importante da sua vida que foi embora por um momento, dizendo, olha, eu tô aqui, aconteceu isso, aconteceu aquilo, olha, eu acho que eu preciso te dar uma dica, você está fazendo isso, melhor você não fazer, eu estou olhando aqui de cima, tal, é melhor para você. E isso se tornar uma coisa
trivial, natural na nossa vida, a ponto de a gente compreender que a vida, ela só continua. Só continua. A vida, depois que a gente é criado, a gente se torna imortal. E a gente vivencia diversas formas de vida para a gente evoluir como ser humano. A todo tempo, pelo menos é o que eu acredito, a gente está em constante evolução, a expansão do pensamento. E eu sou muito grato à espiritualidade, ao Criador, por me dar chances, oportunidades de sempre vivenciar novas oportunidades. Seja aqui na Terra, seja em algum outro planeta, seja no mundo espiritual. Mas que a certeza, pelo menos é o que eu sinto, a certeza de que Deus, Ele sempre estará ao nosso lado e sempre vai nos dar o livre arbítrio para a gente compreender que a vida, ela é infinita, ela é eterna depois que a gente é criado. Então tudo vai depender das nossas atitudes. E quando a gente possui uma crença, a gente acredita em algo, isso é uma permissão de Deus. Se você acredita na reencarnação, se você acredita na ressurreição, se você não acredita em reencarnação e na ressurreição, se você só acredita que tudo é energia, se você acredita que tudo é matéria, que nem existe alma, isso eu acredito que é uma permissão do cara lá de cima. E eu vejo que é muito mais vantajoso a gente acreditar na existência do Criador do que não acreditar. Porque se eu não acredito e um dia eu morrer e ver que existe o Criador, eu não sei qual que vai ser a minha reação. Mas se eu acredito e no dia que eu morrer eu perceber que realmente existe o Criador, isso vai ser muito melhor. Então, entre acreditar e não acreditar, eu vejo muita vantagem em acreditar. E eu não estou fazendo juízo de valor se é melhor ou pior, eu só estou sendo objetivo. E o tema central aqui é sobre EQM, como eu falei a vocês. A gente conhece diversas pessoas, inclusive na minha família, que se depararam com a EQM. E a EQM, hoje, ela é estudada pela ciência. E eu estou fazendo esse vídeo aqui justamente para mostrar um artigo que eu vi aqui no UOL sobre os cientistas falando. Eu vou até mostrar para vocês. Ele fala aqui: por que as experiências de quase morte são um enigma para a ciência? Veja, gente, nós estamos em 2026 e a ciência ainda não conseguiu explicar, com toda a tecnologia que nós temos. E ele fala: explicar uma experiência de quase morte tem sido um dos maiores desafios da ciência ao longo dos anos. Novos métodos e estudos têm buscado respostas, mas nenhum conseguiu até agora respostas conclusivas. O que é uma experiência de quase morte? Como o próprio nome indica, trata-se de uma experiência relatada por pessoas que estiveram muito próximas da morte, mas sobreviveram. Em geral, ocorre durante situações extremas, como parada cardíaca, coma profundo e acidentes graves. Os relatos não são universais, mas costumam apresentar alguns elementos em comum: ausência de dor, sensação intensa de paz, percepção de estar fora do corpo, revisão da própria vida e a impressão de atravessar um túnel ou ver uma luz. A ciência ainda não tem uma explicação única e consensual para esse fenômeno, mas reconhece as EQMs como experiências subjetivas reais. De modo geral, acredita-se que um conjunto de fatores contribua para a sua ocorrência, como alterações neuroquímicas no cérebro e distúrbios da consciência. E aqui, eles fizeram um método Neptune, que eles falam que recentemente uma equipe internacional de pesquisadores desenvolveu um modelo chamado Neptune, sigla para Teoria Neurofisiológica Evolutiva Psicológica para a Compreensão da Experiência de Quase Morte. O objetivo era aplicar maior rigor científico à compreensão das EQMs.
Com a pretensão de se tornar uma tentativa pioneira de abordar o tema, Neptune não apresentou respostas consideradas satisfatórias por muitos especialistas. Gente, isso que eu mostrei para vocês agora, eu não vou mostrar a matéria inteira porque senão vai ficar demorado. Isso está na UOL. O que acontece? A gente percebeu que cientistas da comunidade internacional desenvolveram essa sigla Neptune para tentarem descobrir o que é EQM, se é coisa só do nosso cérebro, se é uma coisa neurofisiológica, porque assim, a ciência ela não mistura religião. A ciência, ela tenta ser sempre objetiva. Ela trabalha com empirismo, ou seja, ela põe na prática aquilo ali para tentar descobrir o que realmente aconteceu. Para a gente desvendar a EQM, pelo menos levando em consideração a existência do espírito, da alma, isso no espiritismo, ou até mesmo em qualquer religião que acredita que nós temos a nossa alma, enquanto a ciência ela não comprovar objetivamente a existência da alma, do espírito, ela jamais vai comprovar a EQM. Justamente por quê? Porque a EQM ela se desenvolve no espírito, não no nosso corpo. O nosso corpo é uma matéria que sustenta o nosso espírito. Simplesmente isso. O nosso corpo é o que dá o sustentáculo para o nosso espírito. Por exemplo, no nosso planeta Terra, qual é o critério para que a gente possa viver aqui na Terra? Existem vários critérios, mas organicamente, em que a gente tem um corpo, tá, de carbono orgânico e que esse corpo possa ser sustentado por uma inteligência, que é o nosso espírito. Então, o nosso espírito, gente, tudo que eu estou falando é levando em consideração o espiritismo, tudo bem? Então, levando em consideração que o nosso corpo, ele precisa do nosso espírito, o nosso espírito precisa do corpo para viver experiências no planeta Terra. Acontece que a ciência ela vai objetivamente somente no nosso corpo. Somente no nosso corpo. Ela não leva em consideração a existência de um espírito ou de uma alma. E isso fica muito difícil para a ciência conseguir comprovar o que seria a EQM. Porque a EQM nada mais é, segundo o espiritismo, a saída do espírito do corpo por algum momento. E esse espírito ele vivencia coisas assim que a gente fala de absurdas, sempre pro lado bom da vida, e que as pessoas, de modo geral, no mundo inteiro, relatam mesmo as sensações. Não é um caso isolado. Porque, de repente, se fosse um caso isolado, a gente poderia alegar que é algo da mente daquela pessoa, ou algo meio... que nada tem a ver com o espírito, mas as experiências que a gente mais consegue, inclusive, comprovar, estou falando subjetivamente, de acordo com o espiritismo, é que as pessoas sempre relatam também que viram familiares e amigos que já se foram. E nesse momento, simplesmente, a ciência também não consegue comprovar por que isso acontece nessa experiência, de você ver pessoas que já se foram, familiares e amigos. É muito difícil. Por isso, nesse momento, a ciência ainda ela engatinha, justamente porque no dia que a ciência ela compreender a existência de um espírito, de uma alma, tudo vai ficar mais fácil. Como Chico Xavier falou, no dia que a ciência ela andar junto com a religião e ela comprovar de forma empírica a existência do espírito, a gente encontrará respostas para muitas coisas. Entretanto, talvez nosso planeta ainda não esteja preparado para desvendar algo tão sério. Talvez seria algo muito mais acalorado do que simplesmente, por exemplo, a gente descobrir que existem extraterrestres, vidas em outros planetas. Talvez você descobrir que existe uma alma e um espírito, estou falando pela ciência, seja algo maior ainda e que a gente consiga desenvolver muito além do que o nosso planeta hoje desenvolve. Entretanto, a gente vive ainda num planeta de provas e expiações e
talvez a espiritualidade ainda não permite ou não permitiu que o ser humano aqui na Terra ele conseguisse comprovar a existência clara de um espírito, porque talvez a gente ainda não teria maturidade para entender isso, ou a gente usasse essa benesse de conhecer, de saber que existe espírito para outras coisas ruins. Mas aos poucos, eu creio que isso vai ficar tão normal quanto a gente chamar alguém no WhatsApp: oi, tudo bem? É você falar com alguém que já se foi. E você descobrir que é simplesmente um até logo. Você descobrir que a vida aqui na Terra é um turismo que a gente faz. Tudo vai depender do que a gente escolheu fazer com esse turismo. Tudo vai depender disso. Eu descobri que eu vim na Terra para só turistar e não desenvolver, tudo bem. Eu descobri que aqui na Terra eu posso desenvolver como ser humano e desenvolver meu espírito, também pode ser isso. Mas é certo que a Terra, ela é só uma passagem. E a minha casa, a sua casa, não é aqui. É lá em cima. É no mundo espiritual. É onde a gente passa a maior parte da existência do espírito. Como eu disse a vocês, para quem acredita em reencarnação, a gente já vivenciou dezenas, talvez centenas ou milhares de vidas. Talvez não só aqui na Terra, mas em outras existências aí no universo, em outros planetas, outros orbes. Mas é fato que a consciência, ela aos poucos vem sendo desenvolvida. Se vocês olharem quem eram as pessoas que nasceram na década de 70 e 80 e quem são hoje as crianças que nascem em 2020, em 2010. A gente vê que hoje as crianças nascem com desenvolvimento, sobretudo amoroso, muito maior do que a nossa época. Porque nosso planeta ele está sendo preparado para a gente sair, como o Chico falou, do mundo de provas e expiação, para começar o processo de regeneração planetária. E esse processo de regeneração planetária não vai ser rápido, porque é uma transição. A gente não vai mudar de um planeta exatamente de provas e expiação, mudar a chave e agora nós somos um planeta regenerado. Tudo é uma transição. E esses espíritos novos que estão vindo aqui na Terra, a gente percebe, eles vêm para ajudar nessa construção de um novo planeta. E a gente pode alegar, mas poxa, a gente vê, apesar de tudo, que existem muitos países hoje ainda em guerras. Mas se a gente for perceber, esses países hoje que estão em guerras, tudo isso é atribuído às pessoas que nasceram antes da gente. Pessoas que ainda, infelizmente, não entenderam que guerra não vai trazer paz a ninguém. Mas esses espíritos que estão vindo aqui agora são espíritos que vão mitigar esses problemas, que vão ajudar a acabar com isso. Vai chegar um momento que não se falará mais em guerra. Talvez a gente não esteja vivo para comprovar isso. Vivo aqui. Porque espiritualmente a gente vai acompanhar. Entretanto, tudo uma questão de tempo. E voltando à experiência de quase morte, vai chegar um momento que tudo isso vai ser natural. Vai chegar um momento em que a gente descobrirá novas formas da medicina para que a gente possa viver por mais anos, 120, 150, 200 anos. Porque isso vem já acontecendo nos últimos 100, 200 anos. O que são 100, 200 anos diante de milhares de anos? Imagine como será a nossa vida daqui, talvez 100 anos, 200. A gente vivendo 100, 150, como eu falei, 200 anos de vida. Porque o desenvolvimento aqui na Terra, como eu falei a vocês, ele será muito maior. Então, tudo isso vai contribuir para que a gente desenvolva um planeta que vai se tornar um planeta em regeneração
e quem sabe depois num planeta feliz, um planeta celeste como Sirius. De toda forma, a gente tem que ter paciência. E independentemente de você acreditar ou não na religião espírita, se você for de outra religião, se você não acredita em religião nenhuma, se você nem acredita na existência de Deus, uma coisa é certa. Toda religião, toda atitude nossa que seja para o amor e a caridade, ela é bem vista. Tudo bem? Vou ficando por aqui. E fica essa reflexão aqui que a gente fez hoje. Tá bom? Um abraço e até mais.